Hoje daremos continuidade com a nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo, com a aula 14, também na qual nós abordaremos balanços materiais com reações químicas utilizando o Excel. Bem, na aula anterior, para quem já acompanhou, na aula 13, nós vimos um pouquinho sobre os balanços de massa com reação química em processos de múltiplas unidades e, consequentemente, ao trabalhar com esse tipo de processo, nós trabalhamos também com situações envolvendo corrente de reciclo, corrente de bypass e purga, e nesse tipo de sistemas com reações, tá bem? Depois eu atualizo aqui. E a conversão por passe e a conversão global. Então, vimos como diferenciar esses dois tipos de conversão, tendo como referência a alimentação do reator ou a alimentação do processo, tá bem? Então, o intuito de utilizar um processo de separação, reciclar e retornar o que não reagiu para o início do processo é justamente aumentar a conversão global do processo, para que ele seja viável, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista econômico, por não desperdiçar o que acaba passando e reagindo ao longo do processo. E na aula de hoje, então, nós faremos uma boa revisão aí de todos os conteúdos abordados até então em relação aos balanços de massa com reação química, também com processos de múltiplas unidades, trabalhando os conceitos que nós vimos de conversão, extensão da reação, conversão por passe, conversão global, equação do balanço molar também, e isso com problemas, alguns exemplos que eu trouxe aqui, que abordam, então, balanços materiais com reação, utilizando o Excel. Bem, vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe, então, aqui a gente vai rever vários conceitos que nós vimos, vamos ler, então, interpretar aqui esse problema, para depois ir lá para a planilha do Excel e ver, então, passo a passo, como resolver esse balanço com as ferramentas, com as facilidades que o Excel acaba proporcionando. Bom, nesse primeiro exemplo, veremos a reação de hidrogenação do CO2, no qual o metanol pode ser produzido por essa reação. Então, temos aqui dióxido de carbono e hidrogênio reagindo, formando metanol e também uma quantidade de água, certo? Então, essa é a reação que vai ser trabalhada nesse problema. A alimentação virgem do processo contém hidrogênio, dióxido de carbono e 0,4% molar de inertes, certo? Então, essa é a alimentação do processo e não a alimentação do reator, tá bem? Então, na elaboração do fluxograma, nós já temos aqui uma informação a respeito da alimentação do processo, em si. O efluente do reator passa por um condensador que retira essencialmente todo o metanol e a água formados e nenhum dos reagentes ou inertes. Essas substâncias são recicladas para o reator para evitar o acúmulo de inertes no sistema. Uma corrente de purga é retirada do reciclo. Então, nós temos tanto uma purga quanto um reciclo nesse sistema. A alimentação do reator, não a alimentação virgem do processo, não a alimentação a que foi referido aqui atrás, contém 28% molar de CO2, 70% molar de hidrogênio e 2% molar de inertes. Então, outro ponto do processo onde nós conhecemos a composição. E a conversão de gás hidrogênio no reator é de 60%. Então, lembra que quando a gente fala de conversão, a gente tem que se referir a um reagente específico na alimentação, e nesse caso ela é a conversão para o hidrogênio, e que provavelmente seria diferente da conversão para o CO2, porque a estequiometria aqui não é 1 para 1. Bem, aqui então, nós já temos a representação do fluxograma do processo, certo? Mostrando aqui então, mais ou menos o esquema desse sistema no qual nós realizaremos o balanço. Então, temos aqui a alimentação virgem do processo, que seria a alimentação que vai levar a corrente do que vai entrar antes de se juntar com o reciclo, e a partir desse ponto, então, a corrente se torna a corrente de alimentação do reator, que aqui agora é a corrente B, que vai entrar no reator e promover essa reação de CO2 com hidrogênio. E na saída do reator, temos então os produtos que vão ser gerados, quantidades de reagentes não reagidos e material inerte, que não participa da reação. E então isso é alimentado em um condensador, onde esse condensador remove os produtos, ou seja, metanol e água, e o restante, hidrogênio, CO2 e material inerte, vem para seguir em direção a um reciclo,
mas justamente para evitar o acúmulo desse inerte no sistema, porque se nós não removermos eles, em algum instante isso vai acabar gerando um grande acúmulo e diminuindo a eficiência de todos os equipamentos, né, de todas as operações, parte é purgado e o restante, então, retorna como corrente de reciclo. Bem? Bom, esse problema pede que nós determinemos, então, as vazões e as composições molares da alimentação virgem, ou seja, aqui da corrente A, a alimentação total do reator, ou seja, aqui na corrente B, a corrente de reciclo, essa corrente G, a corrente de purga, a corrente aqui em F, então que está sendo purgada, e determinar também qual o valor da alimentação no reator para uma produção de metanol de 155 kmol, né, de metanol por hora. Então, lá ao final, nós vamos ver que a nossa base de cálculo ela vai ser capaz de produzir uma certa quantidade de metanol e a partir, então, de poder utilizar o Excel de maneira prática, linkando as células e realizando os cálculos, a gente vai determinar para qual alimentação nós precisamos trabalhar no reator para que sejam produzidos 155 kmol de metanol por hora. Bem, vamos lá então. Vamos lá para a planilha para trabalhar todos esses cálculos. Essa planilha também está disponível para vocês lá no Moodle, então depois vocês baixem para acompanhar e resolver também esse problema aí para vocês, que como atividade da aula, tanto esse quanto o próximo exercício, né, é resolver esse balanço com a base de cálculo aí específica de acordo com o RA de cada um de vocês. Bom, então temos aqui representado o processo e alguns rótulos aqui para a gente inserir as informações que a gente conhece e poder realizar os balanços também. E vamos então colocar as informações que o problema trouxe inicialmente. Então, voltando aqui, nós sabemos que na alimentação virgem do processo, a composição molar de inertes é de 0,4%. Então, aqui na alimentação virgem, na corrente A, a composição é de 0,4%. E também sabemos aqui que a alimentação do reator também tem uma composição de 28% molar de CO2, 70% molar de hidrogênio e 2% molar de inertes. Então, vamos lá. 28% de CO2. Eu acho que eu já deixei configurado a planilha do Excel para receber esses valores em percentual, tá? Então, aí se atentem aí, vocês não precisam colocar como fração e depois converter, né? Para isso é só você vir aqui e alterar o formato do valor na célula. Bom, então essa é a composição na alimentação do reator, que seria a corrente B, então eu posso juntar a alimentação virgem com a corrente de reciclo. E a conversão de gás e hidrogênio no reator é de 60%. Então, essa conversão, temos aqui, de hidrogênio de 60%. Bem, vejam aqui, então, que nós temos poucas informações, perto de todas que nós devemos determinar, então, e não temos nenhuma vazão conhecida, além lá do último item que pede que nós calculemos a partir para uma determinada vazão de metanol, mas nós não conhecemos nenhum dado da corrente na produção de metanol. Então, aquele valor não serve para a gente precisa supor uma base de cálculo para começar a resolver aqui o problema do balanço de massa. Então, onde vamos determinar a base de cálculo? Bem, lembrando, normalmente é recomendável escolher a base de cálculo onde conhecemos a maior parte das composições. E no caso aqui, a corrente B, a corrente de alimentação do reator. Tá? Conhecemos uma composição em A, mas é apenas uma, Então, pode não facilitar e não gerar a redução dos graus de liberdade do sistema para a resolução de todas as equações do balanço de massa. Então, vamos adotar aqui a base de cálculo para alimentação na corrente B. E vamos colocar, então, como 100 kmol. A partir daqui, conseguimos, então, determinar a vazão molar de cada uma das espécies nessa corrente. Basta multiplicar a composição, a fração, pela vazão da corrente. Bem? Para facilitar aqui no Excel, vou, então,
travar a célula da vazão para ficar mais fácil aqui de realizar o cálculo e poder arrastar para calcular a vazão dos demais componentes. Tá bem? E aqui no final, então, né, sempre por conferência, né, eu deixei um espaço para a gente representar o total, para ver se bate certinho, né, se a soma das frações é igual a 1, e se a quantidade da vazão mássica, né, o molar de todos os compostos, ela é a mesma que está estabelecida lá em cima na corrente. Então, simplesmente para poder conferir, ver se, né, isso bate, se a soma das frações é igual a 1. Bem, então conhecemos isso e conhecemos a conversão, né, do reator. Então, a partir disso e da estequiometria da reação, nós já temos condição de realizar o balanço molar e determinar as quantidades, né, que sobram de reagentes e as quantidades geradas de produto na saída do reator, ou seja, aqui na corrente C. Mas a equação do balanço molar, ela não é escrita em termos da conversão, né? Lembra lá a equação do balanço molar? Ni é igual a Ni0, né, mais Ni vezes X, que é a extensão da reação. Então, nós precisamos utilizar a extensão da reação para a equação do balanço molar. Mas nós conhecemos a conversão, e existe uma correlação da extensão com a conversão. Lembram que nós vimos também nas outras aulas, que nós podemos expressar a conversão em função da extensão, né, onde a conversão, a F, é igual, né, a menos Ni vezes a extensão da reação sobre a alimentação, né, Ni0, do composto de referência da conversão. Então, nesse caso, nós temos como composto de referência o hidrogênio e podemos determinar a extensão a partir daquela correlação. E fazendo aqui para o nosso caso, então, a extensão da reação vai ficar, né, igual o produto da conversão pela alimentação de hidrogênio dividido pelo coeficiente estequiométrico do hidrogênio, tá certo? Por menos o coeficiente estequiométrico do hidrogênio, mas como ele é negativo, que ele é produto, vai ficar positivo. Então, aqui já temos o cálculo da extensão de reação. Hein? Bom, agora sim, a partir da extensão de reação, nós podemos determinar as quantidades aqui de cada um na corrente em C. Tá bem? Então, utilizando a equação do balanço molar para o hidrogênio, né, o hidrogênio vai ser a quantidade que entra, né, mais o coeficiente estequiométrico dele, vezes a extensão. Porém, o coeficiente estequiométrico dele é negativo. Então, 3 vezes a extensão da reação. E temos aqui a quantidade de hidrogênio, então, na saída na corrente C. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para o CO2, tá bem? Só que para o CO2 eu tenho outro coeficiente estequiométrico. Então, é a quantidade de CO2 que entra, menos o coeficiente estequiométrico do CO2, vezes a extensão da reação. Então, né, vai ficar menos 1, quer dizer, mais menos 1, vezes, né, como é 1, nem vou colocar aqui na equação, então, vezes a extensão da reação vai ser a própria extensão da reação. Então, temos isso de CO2 aqui na saída. O material inerte não participa da reação, então, se entram 2 kmols, consequentemente, saem 2 kmols. Já o metanol, ele não é alimentado, então o Ni0 dele, na equação do balanço molar, é igual a zero. Eu só vou ter o termo de geração de metanol na equação do balanço molar. Então, a quantidade que sai é igual a quanto é gerado. E quanto é gerado de metanol, o coeficiente estequiométrico dele 1, vezes a extensão da reação, que vai ser a própria extensão da reação. Professor, E a mesma coisa para a água. Diga. no meu. Eu fiz o download do exercício 1 e não tem o lugarzinho para colocar a extensão de reação. Não tem esse. Ah, tá, eu acho que eu coloquei depois, mas pode criar aí, pode dar um Tá, Ctrl+C, Ctrl+V da conversão e só mudar aqui embaixo, tá certo? bom, tá bom. E configurar a célula para número ao invés de percentual, Tá. certo? É verdade, eu acabei escrevendo isso depois, depois eu posso atualizar lá também, mas quem baixou já e não tem, é só criar, só escrever e usar alguma célula como referência. Bom, então, com a equação do balanço molar, nós determinamos todas as quantidades de saída do reator. Então, agora basta, né, somar para determinar a vazão molar total, certo?
Vou colocar aqui para a gente ter o valor em evidência. E também fazer o cálculo aqui da fração, dividindo a vazão de cada componente pela vazão total dessa corrente. E conferir aqui se a soma é 100%, né? Beleza. Bom, determinamos agora, então, aqui a saída, a corrente de saída do reator, né? Então, vamos para a próxima etapa, né, do processo para ver o que a gente pode fazer em relação ao próximo balanço. Nós não conhecemos as composições das correntes de saída, né, no caso aqui D e E. Porém, nós conhecemos e vemos aqui que a separação dela é total. Então, a gente não precisa conhecer a composição. A gente sabe aqui que pela equação do balanço, né, se o metanol e a água só saem em uma corrente e que o hidrogênio, o CO2 e o inerte só saem na outra corrente, né, que a quantidade de invasão de cada um deles na corrente C vai ser igual à da corrente onde eles estão saindo, tá certo? Então, a vazão vai ser a mesma. E a partir daí a gente vai calcular as novas composições nessas correntes. Como o hidrogênio só sai aqui na corrente E, então a quantidade da corrente E é igual à quantidade de hidrogênio na corrente C. E o mesmo para o CO2 e para o inerte. Bem, então, basta linkar aqui com o CO2 e com o inerte. E a mesma coisa metanol e água, eles só saem na corrente D, então a quantidade que entra em C é igual à quantidade que sai na corrente em D, né? O valor no balanço corresponderia a 0 para eles na corrente E. Então, eu também posso já determinar o quanto sai na corrente D. Bom, bem, agora conhecemos as vazões das correntes, podemos determinar aí a vazão total, bem? Então, vou usar aqui a função soma, né, que é mais prático, apesar de serem poucos compostos, né, então poderia ir somando uma mais uma também, não daria tanto trabalho, mas a função soma, ela facilita e ajuda bastante quando temos bastantes, né, células, bastante compostos para fazer essa soma. Agora eu vou determinar aqui as composições, dividindo a vazão individual pela vazão total da corrente. E o mesmo para a corrente E. Agora a composição da corrente E. Beleza, então fechou aqui os balanços ao redor do condensador, a soma é igual a 1, então tudo certo aqui também. Agora temos a corrente E, né, seguindo aqui para a purga. E aí a corrente F, então, representa a corrente de purga que está saindo do processo, e G, a corrente de reciclo. Aqui, então, a gente tem que lembrar, né, o conceito, né, que está envolvido e as correlações com a corrente de reciclo e com a corrente de purga. Bem, lembram que nós discutimos e conversamos que aqui o principal a ser levado em consideração e o cuidado que nós devemos ter é que a composição ela é constante, né? Nós dividimos uma corrente, né, em partes que não necessariamente são iguais, tá certo? A gente vai determinar se é ou não, mas na maioria dos casos não é, mas que tem a mesma composição. E daí as quantidades nós vamos descobrir depois por conta do balanço. Então eu vou manter aqui a composição. Deixa eu fazer aqui, vou ter que falar como números. Então, agora nós vamos ver, né, o que nós conhecemos aqui ao redor da purga, né, e o que envolve as correntes E, F e G para realizar o balanço e tentar determinar aqui alguma outra vazão para conseguir sair daqui, porque se nós escrevermos os balanços, seja o balanço global, seja os balanços por componentes nas correntes aqui que se separam na purga, por conta da composição ser a mesma, né, nós vamos obter aí equações linearmente dependentes, e daí nós não conseguimos, então, resolver esse sistema com o balanço das correntes aqui, tá certo? Então, por conta disso, a gente vai recorrer, né, a outra informação que envolve também aqui a corrente de reciclo para sair e resolver
há outro ponto aqui, um balanço, envolvendo as correntes G, A e B, tá certo? E depois, então, determinando a corrente G, nós vamos voltar para determinar a corrente E e a corrente F. Bem, então vejam aqui que a corrente G, nós conhecemos então a composição, que é igual da corrente E. E no encontro, né, dela com a corrente da alimentação virgem do processo, gerando, né, a alimentação do reator, nós conhecemos a composição do inerte em todas essas correntes. Então, uma equação de balanço que a gente pode trabalhar é a equação do balanço por componente para o material inerte. Porém, né, nós não conhecemos as composições para o hidrogênio e para o CO2. Então, né, nós não podemos utilizar a equação do balanço para eles aqui. Mas nós conhecemos a vazão da corrente B. Bem, então, aí, a partir da vazão da corrente B, nós podemos também utilizar o balanço global dessa região, certo? Ou seja, que como não ocorre reação, né, a quantidade de mol se conserva. Então, a quantidade de mols da corrente G mais a quantidade de mols da corrente A tem que ser igual à quantidade de mols da corrente B. Então, nós podemos utilizar a equação do balanço global e a equação do balanço por componente para o material inerte. E assim nós vamos ter, então, duas equações e duas variáveis, que seriam a vazão da corrente G e a vazão da corrente A. Bem, e aí, a partir disso, nós podemos determinar as outras composições envolvidas nessa região do processo. Bem, então, vamos ver a equação do balanço global, né? Então, para facilitar, como vai ser um sistema de duas equações, duas incógnitas, eu vou resolver aqui pelo método matricial que nós vimos lá na aula 7, né? Escrevendo aqui a matriz dos coeficientes, a matriz dos termos independentes, e determinando a solução que representa a corrente G e a corrente A. Bom, para o balanço global, G mais A é igual a B. Então, o coeficiente de G é igual a 1 nessa equação, de A é igual a 1, e o termo independente vale B, né? Ou seja, vale 100. É a vazão, nossa base de cálculo. E vou colocar aqui também, né, linkado para depois isso ser refeito quando nós tivermos as alterações, né, para determinação lá do item E do problema. Então, por isso, vou deixar aqui linkado com o valor da corrente B. Agora, a outra equação é a equação do balanço por componente para o material inerte, ou seja, a fração do componente da quantidade de inertes em G, vezes a fração de material inerte na corrente A, tem que ser igual à quantidade de material inerte na corrente B. E temos aqui, então, agora a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. Agora sim, vou resolver esse sistema de duas equações, duas incógnitas, pelo método matricial, tá bem? Então, fazendo a decomposição matricial desse sistema, né, vocês lembram, então, e revejam, né, a aula 7, caso, né, precisem relembrar isso daí, é a multiplicação da matriz inversa dos coeficientes pela matriz dos termos independentes, certo? Então, no Excel, vou selecionar as duas células, porque vai ser um resultado com dois valores. Eu vou apertar, então, F2 para entrar no modo de edição, igual, e vou colocar essa operação matricial aqui. Então, essa operação matricial é o produto da matriz inversa dos coeficientes com a matriz dos termos independentes. Então, matriz.mult, que faz a multiplicação de matrizes. A primeira matriz é a matriz inversa da matriz dos coeficientes. Então, a função matriz.inverso, seleciono aqui, então, a matriz de quem eu vou determinar a inversa. Em seguida, a matriz dos coeficientes, certo? Aqui ficou ruim, né, porque ficou em cima, eu não consigo selecionar a parte de trás aqui para arrastar e selecionar os termos independentes, então eu vou digitar, tá certo? Eu vou olhar aqui que é L6 e L7. Então, eu posso inserir aqui na frente, dessa forma. Bem, vejam que ele identificou, né, e selecionou, então, a matriz dos termos independentes. Agora eu vou obter a solução, porém, é importante lembrar que quando realizamos uma operação matricial no Excel, para retornar um valor em mais de uma célula, nós precisamos, segurar Ctrl Shift e apertar Enter. E a partir daí, então,
nós conseguimos determinar o valor da corrente G, a vazão molar de G e a vazão molar de A, que é a solução do sistema. E vejam que ele realmente bate, né, com o balanço, né, A mais G igual a B. Então, esse valor mais esse valor é igual a 100. Bom, vou jogar lá para as células, então, dos rótulos, né, do processo. E agora, vou então determinar aqui, a partir da vazão total, né, em G, e das frações, a vazão de cada componente em G. Então, para o hidrogênio, vai ser a fração de hidrogênio vezes a vazão molar total da corrente G. E o mesmo para o CO2, para o material inerte. Vou conferir aqui, né, só de garantia, já que eu deixei esse espaço, se o balanço está fechando. Bem, então determinamos aqui já a corrente G. A corrente A, temos condição já de determinar também os valores aqui, pelo menos inicialmente, da vazão molar de material inerte. Basta multiplicar a fração do inerte pela vazão molar total dessa corrente. E também a vazão de hidrogênio e CO2, porque nós sabemos o quanto vem do reciclo e o quanto está saindo na corrente B. Então, pelo balanço que, né, para qualquer componente, a quantidade do componente em A mais em G é igual a B, então em A vai acabar sendo, né, se eu passar para o outro lado da equação, a quantidade dele em G menos a quantidade dele que vem, quer dizer, a quantidade dele em B menos a quantidade dele que vem em G. E determino assim, então, a quantidade de hidrogênio e CO2 na corrente A. E tenho condição agora de determinar a composição, né, a fração nessa corrente A também. E vou conferir aqui embaixo agora se está fechando o balanço. Uma das frações iguais a 100%, né, igual a 1, soma das frações. E a soma das vazões dos componentes tem que ser igual ao valor que eu tenho ali em cima. Bem, vamos lá. Pronto, quase. Falta voltar lá e determinar a corrente de purga. Lembra? A gente tem a corrente E e agora a gente conhece a corrente de reciclo. Então ficou fácil fazer o balanço por componente aqui agora e determinar o quanto está saindo de hidrogênio, CO2 e material inerte na corrente de purga. Tá bem? Então, como E igual a G mais F, e isso também vale por componentes, a quantidade do material que entra em E é igual à soma dele em G mais a quantidade dele em F. Então, para determinar em F, basta fazer a quantidade dele em E menos a quantidade dele em G. E determino assim, então, a quantidade de CO2 e de material inerte que sai na corrente F. Bem? E vou conferir aqui agora, vou fazer a soma, vou deixar isso indicado. E F aqui. Feito. Bom, realizamos todos os balanços, então vejam que são várias equações aí na mão, isso levaria um certo tempo, né, mas aqui com o Excel, linkando, treinando, né, e pegando então o jeito de fazer o balanço do que entra e sai em cada processo, em cada sistema, né, em cada fronteira que nós vamos definindo, isso acaba sendo mais rápido. Então vamos ver se a gente tem condição de responder tudo que o problema pede. As vazões e as composições molares da alimentação virgem, então, tá aqui, bem, calculamos, determinamos aqui as vazões e aqui as composições dessa corrente A. A alimentação total do reator, bem, então determinamos aqui, né, todos os parâmetros para a alimentação do reator, a vazão total, a vazão de cada componente, a composição foi dada no problema. A corrente de reciclo, ou seja, aqui a corrente G, determinamos a vazão total de todos os componentes e as composições. A corrente de purga, a corrente F, aqui então as vazões de todos os componentes, a vazão total e as composições. E no item E ele pergunta qual o valor da alimentação no reator para uma produção de metanol de 155 kmol de metanol por hora. Bem, então, para isso, vejam que
Para 100 kmol, que foi a nossa base de cálculo, a nossa produção de metanol foi de 28 kmol de metanol, de 14, na verdade, 28 foi o total aqui junto com a água. De metanol foi 14 kmol por hora. Então, né, ele quer saber, né, quanto eu teria que ter de alimentação para ter uma vazão em kmol por hora aqui de metanol de 155. Como o Excel está com tudo linkado, né, digamos assim, uma das maneiras de determinar isso seria variando aqui a nossa base de cálculo, e ele vai recalculando em todos os pontos as vazões que estão, né, passando em cada etapa do processo. Eu poderia ir fazendo isso, né, vejam que quanto maior essa alimentação, maior a produção de metanol. Até determinar para qual alimentação eu estaria aqui produzindo os 155 kmol de metanol. Vejam aqui que é um pouco mais que 1.000, se eu colocar 1.100, né, 1.154, então está quase, então vejam que eu poderia fazer dessa forma. Bem, seria uma maneira de descobrir o quanto eu preciso ter na alimentação para chegar nos 155 kmol por hora de metanol. Porém, o Excel tem uma função que se chama, né, aqui em dados, atingir meta. E essa função permite eu determinar esse valor com um método numérico que o Excel já é capaz de trabalhar. Então, eu consigo definir uma célula como uma célula-alvo, né, uma célula para a qual eu quero determinar um certo valor, digo que valor eu quero que o algoritmo do Excel determine e chegue nesse valor a partir da variação de uma célula em específico. Então, essa célula em específico seria aqui a nossa base de cálculo. Bem? Então, a partir daqui, eu consigo usar essa ferramenta, ele vai buscar qual valor essa célula aqui tem que ter para que a célula objetivo tenha o valor de 155. E fazendo aqui, então, eu vejo, então, que ele traz, e já era algo que a gente esperava, um pouco mais de 1.100, ali pelos testes prévios que a gente fez, que ele conseguiu atingir a meta, e que, para isso, essa célula teve que obter um valor de 1.107,14 kmol, certo? Então, essa tem que ser a alimentação do reator para que a produção de metanol seja de 155 kmol por hora. Então, vejam que, né, a grande praticidade e facilidade de trabalhar com Excel é que esse é um dos recursos que a gente pode utilizar. Não precisaria ficar refazendo o balanço ou ficar fazendo tentativa e erro aqui a todo instante até chegar no valor que eu queria aqui. Bem, então, essa função do Excel ela é bastante útil, né, para muitos outros casos, mas também pode ser trabalhado aqui em balanço de massa. Bem? Então, respondemos aqui a quantidade o item E, né, com a quantidade da alimentação no reator para essa produção, 1.107,14 kmol de alimentação total da corrente em B. Bem? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui desse problema? Se quiserem, podem, né, perguntar agora, podem perguntar depois, também no P-Aluno, tá certo? Mas vocês vão treinando, nós temos outras atividades aqui no Excel na disciplina e vão melhorando, né, e os skills, né, as habilidades de vocês para resolver problemas utilizando o Excel. Né? Acho que muita gente sabe, ou ficou sabendo, ou talvez quem não acompanhou, o Centro Acadêmico organizou um curso de Excel, onde nós vimos muitas dessas ferramentas, né, e alguns exemplos mais aplicados, agora nesse período que nós estávamos sem aula antes. E aí também todas as aulas desse curso estão disponíveis lá, tanto no canal do CA, quanto no meu canal também, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre Excel. Bem, então está lá à disposição para quem, né, quiser melhorar e quiser praticar isso depois. Vamos voltar aqui para o exemplo 2, onde agora no exemplo 2 nós também trabalharemos um problema com reciclo, né, e relembrar também os conceitos que a gente vem estudando em balanços materiais com reação química. Bem, esse exemplo traz a desidrogenação do propano, ou seja, o processo inverso, que nós vimos no exemplo 1, onde lá era uma reação de hidrogenação, né, nós estávamos adicionando hidrogênio ao material, e aqui nós vamos desidrogenar, a reação tem o intuito de remover hidrogênio de um determinado material. Bem, então, propano é desidrogenado para formar propeno em um reator catalítico conforme a reação. Aí temos aqui, né, então, propano, C3H8,
formando C3H6, né, mais H2. E o processo foi projetado para ter uma conversão global de 95% de propano. Ou seja, já é uma diferença aqui em relação ao problema anterior. Aqui nós temos a conversão global e não a conversão por passe. Os produtos da reação são separados em duas correntes. A primeira, que contém hidrogênio, propeno e 0,555% do propano que sai do reator é retirado como produto. E a segunda é uma corrente de reciclo que contém propano e 5% do propeno presente na primeira corrente, ou seja, na outra corrente ali que saiu da separação. Então, essas são as informações e as correlações, né, a respeito da composição e de frações que nós temos do problema. E aqui, então, a ilustração, né, o fluxograma do processo, também já no Excel, para a gente entender aqui um pouquinho do que vai acontecer e começar a realizar os balanços. Bem, temos novamente uma alimentação virgem, né, uma alimentação aqui que vai se juntar com a corrente de reciclo, formando a alimentação do reator, a corrente de saída do reator, que vai seguir para um separador, onde nesse separador, então, vai ser gerada a corrente de reciclo e retirada a corrente com os produtos, né, ou pelo menos a maior parte do produto de interesse, seja o hidrogênio, seja o propeno. Isso provavelmente seguiria para outras separações para purificar ainda mais nos produtos gerados. Vejam que aqui nós não temos nenhum material inerte, então não há a necessidade de purga, né, de remoção desse material da corrente de reciclo. Então o reciclo ele se junta direto com a alimentação sem ser purgado nada. E aqui então nós temos inicialmente na alimentação virgem somente propano, vai vindo o reciclo propano com propeno, e aí, então, provavelmente na alimentação do reator, né, pela lógica aqui também, só vamos ter propano e propeno. No reator, a reação lá de desidrogenação vai ocorrer, formando hidrogênio e mais propeno, a partir do propano que entrou. E aqui, então, a gente separa, retira todo o hidrogênio nessa corrente, e o restante, né, e parte de propano e propeno é reciclado para o início do processo. Bem, realizando os balanços nesse problema, vamos determinar a composição do produto, ou seja, né, as frações aqui na corrente D, a razão, moles reciclados por moles alimentados, tá certo? Ou seja, a razão entre a corrente de reciclo e a corrente de alimentação, seja E sobre A, e a conversão, né, por passe ou por passo no processo, que seria a conversão considerando as correntes B e C, certo? Ou seja, a conversão no reator, dado que a conversão que o problema trouxe é a conversão global, e essa conversão global, né, então, mostrei para vocês na aula anterior, ela é determinada com base nas correntes A e D, e não nas correntes B e C. E aí nós determinaremos a conversão por passe, que seria a conversão, tomando como referência as quantidades que são consumidas, né, a quantidade que entra em B menos a que sai em C, sobre a quantidade que entra em B, que é alimentado. Bem, vamos lá para o Excel, então, para resolver esse problema. Bem, vamos ver aqui, temos o problema, né, que a gente já viu ali o fluxograma, então vamos inserir as informações. Conhecemos a conversão, então conhecemos aqui a conversão global, e a conversão por passe eu vou determinar aqui embaixo, mais adiante. Conhecemos algumas relações. Então, o problema traz que, né, primeiro aqui, a quantidade de... A corrente de reciclo contém propano e 5% do propeno que contido na corrente que sai como produto, tá certo? Então, a quantidade de propeno que eu vou ter aqui equivale a 5% da corrente que sai aqui. Então, eu não sei ainda quanto, mas eu posso já deixar colocada essa relação, tá certo? Eu sei que a quantidade, então, aqui é 5% do que sai aqui. E sei também que a corrente que sai, ela arrasta 0,555% do propano que sai do reator, tá certo? Então, essa relação eu poderia escrever de duas formas. Eu poderia escrever
que aqui na corrente, né, de saída na corrente D, eu tenho 0,555% do que sai aqui, ou que o que sai aqui, né, o que sai aqui sobre 0,555%. Você poderia fazer isso das duas formas. Não vou fazer ainda, porque a gente precisa daí optar, né, por onde nós vamos usar essa relação, se vai ser aqui ou se vai ser aqui, tá certo? E aí isso a gente vai detectar e determinar a partir de estabelecer a base de cálculo e realizar as conversões dada aqui, né, o cálculo, o balanço molar, dada a conversão e a extensão da reação. Bem? Bom, a base de cálculo, nós não temos uma vazão, mas como a nossa alimentação é 100% propano, e é ali onde nós conhecemos apenas toda a composição, nós vamos utilizar na corrente A base de cálculo. Bem? Então, aqui, isso equivale a 100% em ambos os casos aqui, né? Total, porque é uma corrente pura de propano. Como essa conversão relaciona a corrente A com a corrente D, né, eu tenho, né, condições de determinar a extensão da reação e que ela é a mesma, independente se a conversão é global ou se a conversão é local, mas que depois eu posso correlacionar ambas as conversões com essa extensão, né, lembrando lá dos problemas e do que a gente discutiu na aula anterior, utilizar então aqui essa corrente A e essa conversão para determinar a quantidade que vai sair de propano e o quanto vai ser produzido de propeno e hidrogênio na corrente D. Bem? Como a reação ela é 1 para 1 para 1 para 1, nesse caso aqui, se eu fosse determinar a extensão, né, fazendo a relação conversão-extensão, que conversão F é igual a menos, né, Ni vezes X sobre a quantidade de mols de I alimentado, né, eu teria aqui basicamente uma extensão igual à quantidade alimentada vezes a conversão, porque o coeficiente estequiométrico é 1, né, no caso menos 1 para o propano, mas como tem o menos da relação, na hora que eu colocar aqui, eu vou ficar então com 1 vezes a alimentação vezes a conversão. Então, a extensão vai equivaler aqui a 95 mols reagindo. E a partir dessa extensão, com o balanço molar, eu vou determinar o quanto sai de propano e o quanto é gerado de propeno e hidrogênio de forma global, porque a extensão ela vale tanto no balanço global quanto no balanço no reator. Então, de propano, eu vou ter o que entra menos o que é consumido, né, que é o coeficiente estequiométrico vezes a extensão, como é menos 1. Então, vai sobrar 5 ali na saída. E para o propeno e para o hidrogênio eu não tenho nada na alimentação. Então, o balanço vai ser só o termo da geração, ou seja, só o coeficiente vezes a extensão da reação. Como o coeficiente é 1, então, para ambos, eu vou ter um valor equivalente à extensão da reação. E agora eu determinei a vazão de cada um deles na corrente de saída. Vou, então, determinar a vazão total e também as frações. Pronto, divide a vazão de cada um pela vazão total, né? Acha que é a composição. E também pratico aqui a conferência da soma das frações. Bem? Bom, vejam que por conta da conversão e da extensão, eu consegui determinar essa corrente de saída global do processo. Então, aquela correlação que a gente tinha aqui, de 0,55% do propano que sai do reator é retirado como produto, ao invés de utilizar ela aqui na corrente de produto, eu vou utilizar ela para determinar a quantidade de propano na corrente C, tá certo? Se isso aqui equivale a 0,555% do propano que está aqui, o propano que está aqui vai ser o que sai, né, vai ser o inverso, dividido por esse 0,555. Então, aqui sim eu tenho condições, na verdade, sobrou 1%, né, 0,00555. Essa é a quantidade de propano que sai
na corrente C. E a partir daqui, então, eu vou continuar com os balanços de forma convencional para determinar o quanto eu tenho em cada corrente, tá certo? Bom, vou utilizar aqui o balanço na corrente C e D primeiro. Como o hidrogênio só sai em D e não vem para E, então a quantidade dele que sai em D é a quantidade dele que veio em C. Então, a quantidade de hidrogênio aqui é igual à quantidade aqui. O propeno, eu sei a quantidade que sai aqui em D e sei a quantidade que sai aqui em E. Então, como C é igual a D mais E, e o mesmo vale por componente, a quantidade de propeno em C é igual à quantidade em E, mais a quantidade em D, né, o D mais E, que eu fiz aqui. Bom, e aqui determinamos, então, a vazão de cada um deles na corrente C. Tenho condição de determinar a soma e também as frações. Bom, aqui fechou. Então, agora eu vou determinar o propano em E, fazendo o propano em C menos o propano em D. Vejam que é uma alta quantidade de propano que é reciclado, já indicando, então, que apesar da conversão global ser alta, a conversão por passe tende a ser um valor pequeno. E determino as frações também em E. Bem, então C, D e E determinados, agora conhecendo A e E, né, ficou fácil determinar B. Né? A vazão total de B vai ser então A mais E, as quantidades por componente, né, por compostos também, vai ser o propano de A mais o propano de E, e como o propeno só vem de E, então vai ser igual a quantidade em E. E faço a conferência novamente. E calculo as frações. Bem, então, feito isso, determinamos aqui com os balanços as quantidades, né, as vazões molares e as frações em todos os pontos, em todas as correntes do reator. Bem, e o que o problema pedia para a gente? Aqui é a composição do produto, isso determinamos aqui, então essa é a composição do produto. B, a razão, mols reciclados por mols alimentados, e isso nós podemos determinar aqui, só dividindo então a corrente E pela corrente A, nós teremos uma razão de 9,01, então uma razão de reciclo alto, nós temos aqui uma grande quantidade de reciclo, e no item C, a conversão por passe. Então, nessa conversão, né, para determinar a conversão por passe, é o que reage sobre o que é alimentado no reator. Então, o que reage no reator é o que entra menos o que sai, dividido pelo que entra. Ou seja, temos aqui uma conversão baixa, que ela está como número, vou passar para o percentual, de 9,54% apenas é a conversão por passe no reator. Ou seja, cada vez que a corrente de processo passa no reator, somente aproximadamente que 10% é convertido. E por isso, a grande quantidade de reciclo, né, faz com que eu tenha uma conversão global de processo alta de 95%. Bem? Bom, feito isso, terminamos o segundo problema e agora a atividade da aula vai ficar para vocês resolverem aí os exercícios, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2, nas planilhas do Excel, que eu deixei à disposição para vocês lá no Moodle, adotando como base de cálculo, né, das alimentações de cada problema os 3 últimos dígitos, né, do RA de cada um de vocês. Bom, também sobre o exercício 2,
eu tenho uma aula gravada do semestre anterior que resolve esse problema utilizando a ferramenta Solver do Excel. Também eu vou deixar o link também lá no Moodle para quem quiser ver como resolver um balanço de massa para um processo com várias unidades, aqui com várias correntes, utilizando o Solver. Também o áudio daquele vídeo não ficou muito bom ainda, eu não sabia ainda como gravar com áudio, né, melhor, mas, né, dá para entender, dá para visualizar como é feito o balanço de massa utilizando o Solver. Então, quem quer aprender, ou quem domina já e conhece um pouquinho a ferramenta do Solver, pode assistir aquele vídeo para ver como utilizar o Solver e daí resolver a atividade, o exercício da aula aqui para vocês com o Solver. E para quem não domina muito e quer aprender, tem uma aula também de Excel só sobre Solver também lá já disponível do curso de Excel. Bem? Bom, então de conteúdo de aula, por hoje é isso, né? Essas são as principais referências da aula. Obrigado pela atenção de vocês.